Olá, amigos! Uma sala de aula de jovens, de repente um deles sentiu a ausência do seu relógio. Reclamou com o professor pediu para todos olharem se não havia encontrado o relógio do jovem. Nada. Então o que o professor fez? Pediu que todos se alinhassem junto à parede e fechassem os olhos, que ele iria revistar um por um. E assim foi feito. E ele acabou encontrando o relógio. Não disse nada, simplesmente entregou o relógio para o jovem e a vida passou. Um dia estava ele andando pela cidade, eis que encontrou um jovem que veio falar com ele. Olá, professor, como está você? Que coisa boa te ver, professor. Quem é você? Eu fui o seu aluno, o senhor se lembra daquela situação em que sumiu um relógio e o senhor revistou todo mundo e colocou todos de olhos fechados? Pois é. Sim, eu me lembro. Professor, eu me tornei professor por sua causa. Como assim? A sua atitude foi muito digna. Eu havia pego o relógio do meu amigo e o senhor não contou nada, o senhor não falou nada. E por isto, com o seu exemplo, eu fiz o meu melhor, professor, daquele dia em diante e me tornei professor porque você me incentivou a isto. Ao que o professor lhe respondeu, parabéns, mas eu não sabia que era você, porque eu também estava com os olhos fechados. Veja bem, que lição. Colocou os alunos de olhos fechados para que não visse de onde estava e que julgassem o amigo. Da mesma forma, o professor, com os olhos vendados ou fechados, não queria saber em que bolso estava. O que importava era resolver o problema. Às vezes, uma atitude nobre pode mudar a vida dos outros. Às vezes, o calar ou fechar os olhos em algumas situações dá ao outro a oportunidade de se redimir e de crescer. Às vezes, o não contar pode ajudar mais do que atrapalhar. Vejam bem, o jovem se corrigiu e se tornou mestre. E se tivéssemos apontado o dedo? E se tivesse acusado de roubo? E se tivesse acusado de ter furtado o amigo? Onde estaria esse jovem hoje? Como seria a vida dele? Com todo mundo vendo o seu erro, todo mundo apontando o dedo e dando a ele o nome de ladrão. Pensem a respeito com as atitudes que vocês tomam e quando acusam alguém. Será que em alguns momentos não vale a pena fechar os olhos? Porque assim você prejudica menos do que estar com os olhos abertos e apontando o dedo? Às vezes nós erramos, só que nós temos tantas pessoas acusando. Que situação nobre, que postura nobre desse professor em não apontar, em não criticar e calar-se frente ao erro do aluno. Pensem a respeito, amigos. Quem sabe assim a gente pode mudar algumas coisas para melhor. E você, senhor empresário, fecha os olhos para o seu concorrente, por aquilo que você coloca no mercado, com os erros que você comete, ou você está sempre com os olhos abertos, olhando o que estão fazendo os seus funcionários, seus colaboradores, para não entregar ou para não danar a vida do outro? Tem hora que precisamos fechar os olhos, sim. Mas a maioria das vezes, como empresário, temos que estar com os olhos bem abertos, mas muito abertos, porque um erro nosso na produção
pode sim prejudicar e não ajudar lá na ponta. Falou, amigos, um abraço.